Nunca tive um motivo para ficar de olho na minha esposa ou duvidar de algo sobre ela. Geralmente construímos tudo na confiança. Mas recentemente minha esposa começou a se comportar de forma estranha. Minha filha também notou essas mudanças, e percebi que tinha que descobrir qual era o verdadeiro motivo do comportamento estranho dela. Pai, minha filha Sasha disse, você precisa vir à escola amanhã para conhecer minha nova professora. O que aconteceu com sua antiga professora, Senhora Grendale? Eu perguntei. O marido dela teve um ataque cardíaco, então ela tem que ficar em casa e cuidar dele pelo resto do ano letivo, ela respondeu. Eu gostava da Senhora Grendale. Ela era uma professora moda antiga que não aceitava toda essa bobagem moderna de culpar os pais. Eu nunca precisei ir à escola, a menos que Sasha fizesse algo excepcionalmente tolo. Sua mãe não pode encontrá-la nas reuniões da PTA? Eu perguntei. Eu preferiria que você encontrasse. Mamãe tem agido muito estranho ultimamente, Sasha disse. Tudo bem, Angel, vou tentar ir, mas não posso prometer, respondi. Reuniões com professores são definitivamente o território da sua mãe. Sou Lucas McKen, um representante de contas da Devlin International. Tenho 35 anos, mas me sinto mais velho. Tenho cerca de 5 minutos e 1 segundo e 0, cabelos e olhos castanhos. Mantenho-me em boa forma correndo diariamente e amo minha esposa e minha filha mais do que tudo. Minha esposa, Dana, era uma figura proeminente na Associação de Pais e Mestres da escola, ou como quer que eles chamem isso hoje em dia. Dana é baixa, com cerca de 1,50 metros de altura, embora ela insista nisso. Sempre que tiro suas medidas, descubro que ela tem 1,30 metros de altura. Ela tem uma figura atraente que eu adoro. Estamos casados há 14 anos e temos mimado nossa filha pelos últimos 10 anos. Temos apenas 8 anos antes de Sasha ir para a faculdade, então Lana e eu podemos aproveitar o tempo juntos. Bem, você sabe o que quero dizer. Sasha notou uma coisa corretamente. Dana começou a agir de forma estranha novamente. A última vez que ela se comportou assim foi quando estava grávida de Sasha. Ela tentou planejar tudo para tornar a gravidez mais fácil antes de me contar. Provavelmente foi em parte culpa minha, porque eu nunca tinha demonstrado interesse em crianças. Mas desde o momento em que meu anjinho nasceu, desde o momento em que ele cortou seu cordão umbilical e antes de ela ser acariciada pela primeira vez, ela era filha do papai. Dana chegou um pouco mais tarde e foi direto para o chuveiro. Ela vinha fazendo isso muito ultimamente, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Não pensei muito nisso porque as mulheres tendem a tomar mais banhos e duchas do que os homens. Olhando para trás agora, percebo que eu era ingênua ou pelo menos alheia. Mas sejamos honestos, a maioria de nós é. Nós nos casamos porque amamos tanto nosso parceiro que queremos que ele seja uma parte permanente de nossas vidas. Parte desse amor está enraizada na confiança em muitas formas. Confiamos que ele não nos machucará, que será fiel a nós. Nunca esperamos que a pessoa com quem nos comprometemos a passar o resto de nossas vidas nos traia. Vamos encarar, o amor nos deixa cegos. Se você está constantemente paranoico e atento a sinais de infidelidade, seu relacionamento está condenado. Acabe com isso agora mesmo. Se você não consegue baixar a guarda perto dela, você não a ama de verdade. Tenho certeza de que muitos de vocês pensam, se minha parceira estivesse me traindo, eu saberia. Mas acredite em mim, quando isso acontecer com você, você estará tão desinformado quanto eu estava, embora talvez não tão sortudo. De qualquer forma, no dia seguinte cheguei na escola de Sasha bem a tempo de buscá-la. A única coisa que eu precisava pegar depois que cheguei lá era meu queixo do chão. A mulher na frente da classe de Sasha era a pessoa mais linda que eu já tinha visto. Ela usava jeans e uma blusa bonita. Quando entrei na sala, ela estava de costas para mim, exibindo seu traseiro em formato de coração. Quando ela se virou para mim, fiquei cativado pelo seu sorriso e pela cascata de cabelos castanhos sobre seus ombros. Seu peito não era tão grande quanto o da minha esposa, mas isso não importava. Fiquei olhando para ela por um longo tempo antes de perceber que ela estava falando comigo. Eles não faziam professoras assim quando eu estava crescendo.
Ela era alta, pelo menos para uma mulher de 1,73 metros, e muito mais magra que Dana. Não que eu estivesse comparando elas, mas ela era absolutamente deslumbrante. Sim, essa é a palavra certa, deslumbrante. Papai, retrucou Sasha, a senhora Marshall está falando com você. Ah, desculpe, gaguejei, só fiquei distraído por um momento. Eu sou o pai da Sasha, o Sr. McKen, Lucas McKen, mas pode me chamar de Luke. Estendi minha mão, que ela apertou calorosamente, oferecendo outro daqueles sorrisos deslumbrantes. Honestamente, ela deveria estar vendendo aqueles sorrisos. Desculpe chamá-la em tão pouco tempo, ela disse, sorrindo novamente. Sou nova aqui, mas a escola valoriza muito o envolvimento dos pais. Sasha é uma das minhas alunas mais brilhantes e amigáveis. Ela também é extremamente prestativa. Ela tinha um suave sotaque sulista que parecia esticar cada sílaba. Eu podia ouvi-la falar para sempre. Sorri para Sasha, orgulhoso dela, e ela sorriu de volta, estendendo a mão. Dei um high five para ela, batendo em sua mão com força. Ela olhou para mim como se eu fosse um ignorante. Pai, quando alguém estende a mão, você deve colocar dinheiro nela, ela choramingou. De qualquer forma, continuou a senhora Marshall, nem você nem sua esposa participaram de nenhum dos nossos projetos ou comitês este ano. Senhora Marshall, por favor, me chame de Gianna, ela disse. A PTA não conta, eu perguntei. Sim, certamente, ela sorriu. Você é membro da PTA? Bem, não, eu disse, mas minha esposa é. Ela comparece a todas essas reuniões nas noites de quarta-feira. Ela nunca perdeu uma. A expressão da senhora Marshall mudou. Talvez eu esteja errada, ela disse, mas a PTA se reúne às terças-feiras e apenas na terceira terça-feira de cada mês. Meu rosto caiu também. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo com Dana. Por que você não escolhe um dos nossos comitês ou clubes para participar de qualquer maneira? Ela sugeriu. E se sua esposa acabar sendo da PTA, então você está coberto. Ela disse tudo isso com muita simpatia na voz. Era como se ela soubesse o que eu estava passando. Revisei a lista de atividades, e por fim, escolhi a pista. Acho que posso ajudar com isso, eu disse. Não sou especialista, mas corro todos os dias e já fiz algumas maratonas. Isso seria perfeito, ela respondeu. Eles se encontram na terça e quinta às 5. No caminho para casa, Sasha e eu paramos no McDonald's. Não foi o jantar mais nutritivo, mas ela gostou, e me poupou de ter que cozinhar. Eu sabia que Dana não chegaria em casa antes de nós, mesmo que ela tenha terminado o trabalho antes de mim. Alguns caras gostam de sentar em suas cadeiras favoritas enquanto pensam, e outros preferem uma longa caminhada. Minha atividade de pensamento favorita era lavar meu Mustang GT vermelho. Enquanto eu enxaguava o carro, comecei a organizar meus pensamentos sobre o comportamento de Dana. Eu sabia que as reuniões da PTA eram apenas uma vez por mês, não toda semana. Dana tinha se juntado à PTA há quase 2 meses, o que significava que o que quer que ela estivesse fazendo, ela tinha feito cerca de 6 ou 8 vezes. Enquanto eu ensaboava o carro, liguei para um amigo meu. Ei, Hop, eu disse ao telefone. Ei, Luke, como vai? Ele respondeu. Não muito bem, eu ri. Lembra quando você achou que a tia estava te traindo? Qual era o nome da agência que você usou? Oh Deus, nem me lembre, ele riu. Tudo o que eu fiz foi enriquecer alguns advogados e investigadores particulares. Bem, eu disse que ela não estava te traindo, eu disse. Ela estava fazendo aulas na faculdade comunitária porque ela achava que você estava envergonhado pelo sotaque dela e inglês limitado. Sim, eu lembro, ele riu. De qualquer forma, a agência se chamava Ponderosa Investigations. Eles estão no livro, e são bons. Obrigado, Hop, eu disse desligando. Eu conhecia Hop sim desde que éramos crianças jogando beisebol juntos. Liguei para as informações e consegui o número da Ponderosa Investigations. Quando liguei para eles, eles me disseram que mandariam alguém em alguns minutos, já que estavam localizados muito perto da minha casa.
Eu estava polindo meus aros cromados de elotéis quando um carro parou. Vi o homem que saiu colocar um par de óculos de sol. Seu cromado é tão brilhante que pensei que ficaria cego, ele disse. Meu pai tinha um Boss 302, 1970 que ele mimava, assim como você faz com este carro. Eu assenti, sentindo um amor compartilhado por Mustangs clássicos. Eu sou Lucas McKen, eu me apresentei, estendendo minha mão. Meus amigos me chamam de Luke, acrescentei enquanto me levantava e olhava para ele. Joseph Cartwright, ele respondeu, apertando minha mão firmemente. Senti que podia confiar nele. Ele não se encaixava no estereótipo de um investigador particular alto e robusto. Na verdade, ele tinha apenas 1,62 metros. Meus amigos me chamam de Little Joe. Estava claro de onde veio o apelido. Por que não entramos e conversamos? Sugere. Enquanto entrávamos na casa, expliquei minhas suspeitas. Ele inspecionou a casa e discutiu os pacotes que eles ofereciam. Ele acabou colocando um dispositivo de gravação no telefone. Eu dei a ele o número do celular dela e, como eu paguei a conta, ele disse que eles poderiam monitorar essas ligações também. Ele também instalou várias câmeras minúsculas pela casa. Eu tinha a opção de ver os feeds das câmeras eu mesmo ou receber um DVD semanal ou diário. Escolhi a opção mais barata de DVD semanal. Quão caro isso vai ser? Perguntei. Quanto você pagaria por paz de espírito? Ele respondeu. Esse era um sinal claro de que seria bem caro. No final, de uma forma ou de outra, você verá que vale a pena, ele disse com um sorriso. Ok, explique isso para mim, eu pedi. Se ela não estiver traindo, você será capaz de deixar de lado todas essas suspeitas incomodas, ele explicou. Você pode confiar nela novamente e focar em fortalecer seu casamento. Todo o estresse que isso causou vai embora e você pode relaxar, ele exalou, como se estivesse liberando a tensão. Eu entendi o ponto dele. Por outro lado, se ela estiver traindo, você saberá com certeza. Você terá todas as evidências necessárias para confrontá-la ou até mesmo se divorciar dela, se for o caso, ele continuou. Ninguém vai fazer você de boba com um caso sórdido que durou anos. Você poderá seguir com sua vida de um jeito ou de outro. Entraremos em contato, ele disse enquanto dirigia para longe. Voltei a polir meu carro. Cerca de meia hora depois que ele saiu, Dana chegou em casa. Ela estava alegre e veio me ver trabalhar, isso era novidade. Dana, eu não gosto que ninguém me observe enquanto eu trabalho, eu disse. Você não está fazendo nada errado, sou só eu. Isso me dá nos nervos. Ok, querida, te vejo quando você chegar, ela disse. Depois de terminar de lavar o carro, Dana se juntou a mim enquanto eu assistia TV. De repente, ela se tornou excessivamente amigável. Pedi licença para tomar um banho. Ao retornar, ela ainda estava lá. Optei por sentar em uma cadeira em vez de no sofá. Estou indo para a cama, ela anunciou. Você vem? Vou me juntar a você em breve, só quero saber das notícias, respondi, fingindo sono no sofá. Quando ela chegou mais tarde para me acordar para dormir, fingi estar profundamente adormecido, rolando para o lado. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal, me preparando para o trabalho e pegando um café. Dana e Sasha estavam entrando na cozinha quando eu saí. Dei adeus à minha filha com um beijo, enquanto Dana vasculhava a geladeira. Quando ela percebeu que eu estava saindo, a porta já estava fechada. Ela me ligou enquanto eu estava no trabalho mais tarde naquela manhã. Você foi embora sem se despedir de mim esta manhã, ela disse. O que eu fiz? O que você quer dizer, Dana? Eu perguntei. Estamos casados há 14 anos e juntos há 16. A menos que estejamos bravos um com o outro, você sempre me dá um beijo de despedida toda manhã e diz que me ama. Às vezes, você faz isso só para aliviar a tensão quando estamos chateados um com o outro. Eu sei que pode parecer trivial para você, mas isso realmente me ajuda a começar meu dia. Quando saio de casa todas as manhãs, é reconfortante saber que alguém me ama. Isso me faz sentir especial. Peço desculpas, Dana, vou me esforçar para lembrar disso, prometi. O que aconteceu com você ontem à noite?
Ela perguntou. O que quer dizer agora, Dana? Perguntei mais uma vez. Bem, eu estava me sentindo excitada, ela admitiu. Eu escolhi não reagir. Em vez de deixar escapar a primeira coisa que me veio à mente, fiquei quieta. Se eu tivesse dito, tenho certeza de que quem quer que esteja envolvido com você vai gostar disso, isso a teria alertado de que eu suspeitava de algo. Sem evidências sólidas, não vi sentido em criar problemas em potencial. Eu estava internalizando a lição de Opsin. Ah, quase esqueci de mencionar que tenho. Ela começou. Sei que você tem sua reunião de pais e professores hoje à noite, Dana. Respondi friamente. Conversaremos mais tarde, estou ocupado no trabalho. Encerrei a ligação. Dane-se a lição do Opsin, pensei. Não vou ficar sentado e deixar isso continuar. Assim que tiver provas, preciso agir rápido. Disquei o número do Hop novamente. Ei Hop, você se lembra do advogado que sua tia usou para o divórcio? Eu perguntei. Não consigo lembrar, ele respondeu. Mas posso te dar o contato daquele que eu estava considerando. De jeito nenhum, retruquei. Ele era muito amigável. Lembro que ele ficava insistindo em sentar e conversar. Bobagem. Ele pregou sobre ser razoável e compartilhar. Toda essa conversa sobre tomar decisões conjuntas e ser maduro me irrita. Quero a advogada que deixou seu tio na mão. Calma aí, Luke. Vou entrar em contato com ela agora e te dar os detalhes. Mas você tem certeza de que algo está acontecendo? Ele perguntou. Eu prefiro estar preparado e não precisar do que precisar e não ter, eu disse. Entendi. Eu te ligo de volta em breve, ele disse, antes de desligar. Por um breve período, eu realmente comecei a trabalhar. Eu cuidei de pedidos para alguns clientes e organizei o envio de seus produtos destinados ao exterior. Assim que eu estava absorto no trabalho, o telefone me interrompeu, e eu atendi prontamente. Anne Wilson, Hop me informou. Ela é da Hart Agency. Dizem que ela é a advogada de divórcio mais durona que existe. Eles a chamam de barracuda. Tem certeza de que quer? Obrigado, Hop, eu o interrompi. Desligando. Disquei o auxílio à lista telefônica para o número da Hart Agency, então pedi para falar com Anne Wilson. Após uma transferência, o telefone tocou novamente. O que você quer agora? A voz do outro lado da linha estalou tão alto e com tanta raiva que eu estremeci. Quase desliguei, surpreso com a hostilidade que emanava daquela pergunta. Não pude deixar de me perguntar o que poderia levar alguém assim a trabalhar em uma função de atendimento ao público. Estou procurando Anne Wilson, respondi educadamente. Ah, desculpe, sou eu, veio uma voz surpreendentemente melódica. Desculpe, pensei que você fosse meu ex-marido. Ultimamente, ele tem me ligado de manhã cedo só para me irritar. Eu tinha descoberto meu advogado. Eu estava confiante por dois motivos. Primeiro, a julgar pelo tom de sua voz, eu estava convencido de que essa mulher exalava uma presença formidável. Eu sabia que ela não mostraria misericórdia e era exatamente disso que eu precisava. Segundo, sendo ela mesma divorciada, eu acreditava que ela poderia ter empatia com a fúria e angústia que um término bagunçado pode infligir. Gostaria que você me representasse no meu divórcio, eu disse. Desculpe, mas acho que não posso, ela respondeu. Ultimamente, devido à minha reputação, tenho sido inundada com ligações de homens buscando minha representação para impedir que suas esposas me contratem. Francamente, se você a traiu, provavelmente merece quaisquer consequências que venham em seu caminho. Se os homens apenas envolvessem seus cérebros em vez de seus desejos por uma vez, o mundo seria um lugar melhor. Você poderia sair do seu púlpito por um momento e me deixar explicar? Eu interrompi bruscamente. Primeiro, nunca fui infiel à minha esposa durante todo o nosso casamento. Foi ela quem me foi infiel. E não é só a mim que ela está traindo, mas também a nossa preciosa filha. Estou essencialmente funcionando como um pai solteiro há meses, e finalmente descobri o motivo. Embora eu ainda não tenha evidências concretas, contratei uma empresa de investigação particular para reunir provas.
Quero agilizar esse processo para que possamos resolver tudo durante o verão e minimizar o impacto na minha filha. Sinto muito mesmo, ela disse, mudando de comportamento. Vamos marcar uma reunião para mais tarde hoje para discutir os detalhes. E com isso, encerramos a ligação. Durante o restante do dia de trabalho, lutei para me concentrar em minhas tarefas enquanto minha mente vagava continuamente. Em vez de ser produtivo, me vi preocupado em analisar o que tinha dado errado. Passei momentos ponderando minhas deficiências e questionando onde eu tinha falhado aos olhos dela. Por fim, saí do meu devaneio e comecei a contemplar o quão tola ela deve ter sido em trair minha confiança. Pouco antes das 15 horas, meu telefone quebrou o silêncio com seu toque. Sem hesitar, atendi. Uma voz gentil e sedutora tingida com um sutil sotaque sulista evocou instantaneamente memórias do passado. Espero não estar incomodando você ligando, ela disse suavemente. Só queria lembrá-lo sobre nossa próxima reunião amanhã à tarde. Eu me vi cativado pela voz dela mais uma vez. Claro, eu respondi. Sinta-se à vontade para refrescar minha memória. Suas palavras arrancaram risadas de nós dois. Até mesmo sua risada tinha um charme próprio. As crianças chegarão por volta das 5, ela me informou. Devemos tentar chegar lá um pouco mais cedo. Vista-se confortavelmente para uma corrida leve. Amanhã, estamos planejando uma corrida em grupo tranquila. Tome cuidado. Com o chamado de Gianna, os pensamentos sobre Dana desapareceram no fundo. De alguma forma, quando ela pronunciou tchau, a palavra teve um significado mais profundo do que mera despedida. Havia um tom brincalhão, sugerindo relutância em terminar a conversa. Isso me fez pensar se o adeus dela era mais um até breve, embora eu suspeitasse que fosse apenas um pensamento positivo da minha parte. Peguei Sasha na escola e fomos para casa. Passamos algumas horas jogando Little Big Planet juntos no nosso PlayStation 3. Mais tarde, grelhei alguns bifes e preparei uma pequena salada para nós. Depois do jantar, Sasha foi para o quarto dela fazer o dever de casa e conversar com uma das amigas. Fui até o computador para navegar em alguns dos meus sites favoritos de peças de reposição para ter ideias sobre o que fazer em seguida com meu Mustang. Depois de me convencer de que um spoiler de queixo era necessário, voltei para o PS3 e comecei a assistir ao disco Blu-ray do Homem de Ferro 2. Eu tinha o volume tão alto que não ouvi Dana entrar. Ela me abraçou por trás e tentou me beijar. Eu pulei de repente agindo como se ela tivesse me surpreendido e me afastei dela. Ah, você merece, ela riu. Você sabe que não deve aumentar o som surrão desse jeito. Como você espera que Sasha durma? Desculpas, eu murmurei, voltando minha atenção para a televisão. Espere um segundo, ela interrompeu. Que cheiro delicioso é esse? Você grelhou alguma coisa? Só bifes para Sasha e eu respondi. Nós imaginamos que você não estaria a fim de comer quando chegasse em casa. Sua rotina habitual é tomar banho e descansar depois de suas, reuniões. Ela evitou meu olhar, apenas assentindo antes de se retirar para o quarto. Não consegui discernir se eu tinha revelado alguma coisa ou se ela estava apenas se sentindo culpada. De qualquer forma, eu só queria que essa provação acabasse. Enquanto eu ponderava todas as demandas, financeiras e outras, que Wilson tinha para nossa próxima reunião para agilizar o divórcio, eu não pude deixar de me sentir sobrecarregada. Eu exigi documentos financeiros, incluindo declarações de renda e impostos de nós dois, juntamente com um inventário detalhado dos ativos e seus respectivos valores. Além disso, fui encarregado de delinear todas as responsabilidades relativas a Sasha e quem era responsável por cada uma delas. Dado que nosso estado opera sob leis de propriedade comunitária, parecia inevitável que qualquer divisão de propriedade provavelmente resultaria em uma divisão 50-50. Eu favorecia a noção de uma separação limpa, onde cada um de nós retinha seus próprios ativos, esperando que minha renda mais alta compensasse quaisquer potenciais pagamentos de pensão alimentícia por meio de pensão alimentícia. Imaginei manter a custódia da minha filha, com Dana tendo direitos generosos de visita. Nesse cenário, nenhum de nós seria financeiramente obrigado ao outro. Como a casa em que residíamos pertencia aos meus pais, era improvável que Dana a reivindicasse.
No entanto, precisaríamos dividir os bens restantes, incluindo móveis e outros pertences. Mais uma vez, eu só queria que isso acabasse para que eu pudesse seguir em frente. Você está indo para a cama? Ela perguntou logo depois. Talvez mais tarde, respondi. Luke, o que está acontecendo? Ela pressionou. Você tem me evitado nos últimos 2 dias. Preciso entender o porquê. Fiz algo que te chateou? Dana, nos últimos 2 meses, você tem estado distante e se comportado de forma estranha tanto com Sasha quanto comigo. Tem algo que você queira compartilhar? E sobre as mudanças de humor que você tem experimentado? Nunca sabemos qual versão de Dana encontraremos. Talvez estejamos apenas tentando dar a você algum espaço para resolver as coisas. Eu não pretendi iniciar essa conversa, mas tudo saiu. Levantei e peguei as chaves do meu carro antes de dizer algo de que pudesse me arrepender. Para onde você está indo? Ela perguntou, seus olhos à beira das lágrimas. Vou dar uma volta para clarear minha cabeça antes que as coisas saiam ainda mais do controle, respondi. Você gostaria que eu me juntasse a você? Talvez pudéssemos conversar, sugeriu ela. Não, não há sentido em acordar Sasha dada a nossa tensão atual, respondi. Ou você estava pensando em deixar nossa filha sozinha em casa enquanto estamos fora? Talvez você tenha se esquecido dela, já que geralmente sou eu quem cuida dela. Dana começou a chorar, estendendo a mão para mim, mas eu recuei. Luke, eu te amo e amo Sasha também. Você sabe disso. Você tem um jeito peculiar de demonstrar isso, eu murmurei enquanto fechava a porta. Dirigir meu Mustang à noite tinha seu próprio encanto. Os rostos dos transeuntes se iluminavam enquanto eu passava. Eles ouviam os motores rugindo antes de avistar o carro, muitas vezes permanecendo em seus olhares muito depois que eu tinha passado. Enquanto dirigia, pensei no que Dana poderia estar pensando. Ela tinha um marido dedicado e uma filha adorável. Por que ela arriscaria tudo isso por um caso? 2 dias atrás, nossa proximidade era satisfatória, mesmo depois de 14 anos. Eu não conseguia entender as ações dela. Ela estava infeliz com nossas vidas? Talvez eu estivesse apenas sendo tipicamente masculino em meus pensamentos. Talvez a infidelidade dela fosse causada por problemas além da intimidade física. Acredita-se geralmente que a traição está relacionada somente à intimidade, mas talvez houvesse outras áreas nas quais eu não tinha algo ou que eu negligenciava. Deve ter sido mais do que apenas intimidade física ou eu, porque ela também tratou Sasha de forma diferente. Depois de dirigir sem rumo por cerca de 1 hora, finalmente voltei para casa. Ao chegar, notei que todas as luzes estavam apagadas, indicando que Dana provavelmente estava dormindo. Tomei um banho rápido e me deitei na cama, tentando manter distância dela até confirmar se ela estava realmente sendo infiel. Durante minha viagem, fiquei pensando em seu comportamento errático, pensando em pelo menos 5 ou 6 explicações possíveis. Talvez ela tivesse um vício oculto em jogo, semelhante a uma amiga da minha mãe que frequentava um cassino clandestinamente. Durante anos, antes que seu marido descobrisse a verdade, ela teve que arriscar o pagamento da hipoteca para que ele descobrisse seu segredo, provocando o caos. Felizmente, eles buscaram ajuda e ficaram juntos. Alternativamente, Dana pode estar lutando contra o abuso de substâncias. Odeio admitir, mas me peguei quase preferindo pensar que ela era viciada em jogo ou álcool do que ela estava com outra pessoa. Quase imediatamente depois que coloquei minha cabeça no travesseiro, ela se aproximou de mim. Desculpe, ela murmurou. Tem sido muito estressante no trabalho ultimamente. Eu provavelmente não percebi até você mencionar. Há algo que eu possa fazer para consertar as coisas? Trate Sasha melhor, respondi bruscamente. Bem, eu estava pensando em algo mais íntimo agora, ela disse, passando as mãos pelo meu corpo. Quando seus dedos deslizaram para baixo, interceptei sua mão e redirecionei a edição. O que houve? Ela perguntou, com uma nota de surpresa na voz. Em todos os 14 anos que estamos juntos, nunca fiquei de mau humor. Preciso dormir, eu disse. Tenho um dia importante amanhã, então vou precisar de toda a minha energia.
Com isso, me virei e me distanciei ainda mais dela. Mas ela começou. Boa noite, Dana, eu a interrompi. No dia seguinte, inexplicavelmente, eu me senti fantástica. Eu vasculhei os documentos em nosso escritório em casa e fiz cópias de todos os papéis de imposto que Wilson havia solicitado. Em questão de horas, Barracuda teria todas as informações necessárias para prosseguir com meu divórcio. Tudo o que restava eram as evidências. Eu esperava fervorosamente que Little Joe tivesse algo para mim. Ao longo dos anos, ouvi várias perspectivas de casais casados e divorciados que sempre presumi que pudessem conter alguma verdade. Uma dessas noções era a crença antiga de que você não poderia simplesmente apagar o amor como uma luz, a menos que seu amor pela pessoa nunca tenha sido genuíno. Agora acredito firmemente que isso não é verdade. Acho que depende das circunstâncias e dos indivíduos envolvidos. Até 3 dias antes, eu amava Dana com cada fibra do meu ser. Ela é a mãe do meu filho, e eu realmente imaginei envelhecer com ela. No entanto, a percepção de sua traição alterou profundamente meus sentimentos. Mesmo que ela tivesse sido infiel, ainda poderíamos envelhecer juntos, mas não como um casal. A segunda crença comum era que os maridos eram alheios à infidelidade de suas esposas, a menos que tropeçassem em evidências inegáveis, como um carro estranho na garagem. Mesmo assim, algumas esposas eram habilidosas em inventar desculpas convincentes. Essencialmente, os maridos normalmente só descobriam a verdade pegando suas esposas em flagrante. Nenhuma dessas situações se aplicava a mim. Eu precisava remover Dana da minha vida, mas não seria fácil, já que ela era mãe de Sasha. As batalhas pela custódia provavelmente persistiriam pelos próximos 8 anos, seguidas por marcos compartilhados, como formaturas e casamentos. Então haveria o nascimento dos netos. Esperançosamente, com o tempo, eu seguiria em frente e encontraria outra pessoa, e talvez o desconforto de vê-la diminuísse. Durante o almoço, enviei cópias dos documentos necessários para o escritório de Anne para começar o processo. O resto da tarde se arrastou enquanto eu refletia sobre o amor que uma vez senti por Dana. Eu tive que retomar o controle das minhas emoções, minhas mudanças de humor refletiam as dela. Eu oscilava entre desprezá-la e desejar que ela não tivesse se desviado para que pudéssemos salvar nosso relacionamento. Pensamentos de procurar aconselhamento matrimonial passaram brevemente pela minha mente, mas foram rapidamente descartados. Eu não poderia perdoá-la se as acusações fossem verdadeiras. Eu também reconheci minha própria culpa. Embora eu ocasionalmente fantasiasse sobre outras mulheres, havia uma distinção clara entre pensamentos fugazes e infidelidade real. A maioria dos homens pode admirar mulheres atraentes e entreter tais pensamentos, mas agir de acordo com eles era uma quebra de confiança. Dana me ligou no trabalho, mas perdi sua ligação. Ela tentou falar comigo no meu celular também, mas não atendi. Depois de deixar uma mensagem professando seu amor e expressando a necessidade de uma conversa, eu a ouvi e prontamente a apaguei. Mais tarde, peguei Sasha na escola no horário de sempre, embora não conseguisse lembrar de nenhum plano especial para o dia. Pai, vamos jantar primeiro ou vamos direto para o parque? Sasha perguntou. Parque? Quem disse que íamos lá hoje? Eu respondi. Sasha percebeu. Ah, não. Você esqueceu, não é? Você deveria ajudar com o clube de atletismo hoje. Voltando para casa, troquei rapidamente para um agasalho esportivo, presumindo que esse fosse o traje para voluntários e treinadores. Enquanto nos preparávamos para sair, Sasha me lembrou de levar meu iPad, garantindo que ela teria algo com que se ocupar enquanto eu observava os corredores. Chegando ao parque, examinei a área em busca de rostos familiares e avistei um grupo perto das quadras de tênis não utilizadas, incluindo algumas crianças que Sasha conhecia e seus pais. Aproximei-me do grupo e logo olhei de volta para a colina para ver um Jeep estacionado ao lado do meu Mustang. Gianna saiu dele e começou a conversar com Sasha. Descendo a colina, observei seu traje, notando também que ela usava um agasalho esportivo. Conforme ela se aproximava, senti um engolir em seco coletivo dos pais quando ela se apresentou. Um homem, que estava discutindo sua ânsia de ir embora até a chegada do professor, acomodou-se para assistir.
Internamente, achei isso engraçado. Claramente ela teve o mesmo efeito sobre eles que teve sobre mim. Eu antecipei a reação deles à sua voz e sotaque. Gianna reuniu as crianças e me apresentou como sua assistente ou co-treinadora. Ela esclareceu que este era apenas um clube de cross-country, não um time oficial ainda, e que nos encontraríamos 2 vezes por semana para correr, com a expectativa de que eles também corressem por conta própria. Se tudo corresse bem, haveria testes para um time de cross-country no outono, competindo contra outras escolas de ensino fundamental. Em relação aos pais, ela ofereceu a eles a opção de ficar ou retornar em 1 hora para buscar os filhos. A maioria optou por ir embora até que ela se preparasse para correr. No entanto, quando ela tirou as calças de corrida, revelando os shorts, todos os homens presentes decidiram ficar. Reunimos todas as crianças e, após um breve aquecimento, embarcamos em uma corrida em grupo tranquila pelas trilhas. Eu me posicionei na retaguarda do grupo, pronto para ajudar caso alguém ficasse para trás ou precisasse de ajuda para manter o ritmo lento que estávamos mantendo. Logo ficou claro que todas as crianças eram capazes de correr mais rápido do que o ritmo que estávamos mantendo naquele dia. Até as crianças, mais pesadas, estavam na minha frente. Gianna gradualmente caiu para trás em minha direção durante nossa segunda volta na trilha. Ei, ela me cumprimentou com um sorriso. Você está bem? Eu assenti em resposta. Está tão ruim assim? Ela perguntou. Eu estava refletindo sobre isso, e acho que lhe devo um pedido de desculpas. Para quê? Perguntei. Repassei nossa conversa na minha cabeça algumas vezes e percebi que posso ter sido um pouco insensível, ela admitiu. Como você poderia saber que eu era ingênuo o suficiente para acreditar que minha esposa estava envolvida na associação de pais e mestres e nunca verifiquei as datas das reuniões? Questionei. Isso não é ingenuidade, ela me tranquilizou. Isso é confiança. É um traço positivo. É um sinal de uma boa pessoa. Se eu sou uma boa pessoa, por que me sinto tão mal? Eu ponderei em voz alta. Dói muito no começo, ela empatizou, mas depois, com o tempo, só piora. Eu sorri para sua expressão e tom, e algumas crianças até perceberam o tom azedo em sua voz. Parece que você já passou por isso, eu comentei, mas acho isso difícil de acreditar. Ora, porque eu sou bonitinha, ela riu. A risada dela era um pouco peculiar. Começou como uma risadinha, mas terminou com um bufo. Minha ex tinha insanamente ciúmes de qualquer homem que olhasse para mim de soslaio. Eu me senti sufocado. Não conseguia ir a lugar nenhum ou fazer nada. Eu queria ter alguém que me desse o presente simples que você dá à sua esposa, confiança. Significa muito. Se você não confia em alguém, você pode realmente acreditar que ama essa pessoa? Por outro lado, mesmo que ele não confiasse em mim nem um pouco, foi ele quem me traiu. Eu engasguei. Ele era um explorador. Depois de me conquistar, ele buscou novas conquistas para afastar o tédio. Ele lutou contra o divórcio com unhas e dentes, mas eventualmente ele acabou e eu segui em frente. Isso foi há 3 anos, e só agora estou me sentindo confortável perto de homens novamente. Farei o meu melhor para não agir como um homem típico então, respondi. Malditos homens, não os suporto. Eu não odeio homens, ela sorriu. Eu só passei por um período de amargura e autopiedade. De onde eu venho, se você não consegue manter seu homem feliz, você não é uma mulher de verdade. Você é uma mulher de verdade, eu murmurei. Durante nossa corrida juntos, era difícil para mim não olhar para ela. As pernas dela eram incrivelmente longas e sensuais. Você notou isso, não é? Ela sorriu. O sorriso dela dizia muito. Ela estava definitivamente interessada em mim em algum nível e sabia qual efeito ela tinha nos homens, não hesitando em ostentar isso e flertar um pouco. Depois de completar a segunda volta, devolvemos as crianças à clareira onde tínhamos começado a corrida inicialmente. Lá, nós as guiamos por uma série de exercícios de alongamento, elogiamos seus esforços e então as dispensamos para seus pais. Alguns pais nos abordaram com perguntas. A maioria dos homens estava curiosa sobre como me tornei assistente dela e se havia vagas de emprego disponíveis.
Enquanto voltávamos para o estacionamento depois de ver a última criança, Sasha saiu ansiosamente do carro. Pai, podemos ir à Pizza Hut? Ela perguntou. Acho que sim, respondi com um sorriso. Ótimo, ela exclamou. É o lugar favorito da Sra. Marshall. Bem, Sra. Marshall, considerando que é a sua escolha preferida, eu dei a dica. Sr. McKim, eu ficaria feliz em me juntar a você. Por que não fazemos isso em 45 minutos? Assim, nós dois podemos nos refrescar. Afinal, é preciso estar confortável para aproveitar pizza, ela riu. Tudo bem, até mais, Sasha entrou na conversa. Vamos, pai, você precisa de um banho. 45 minutos depois, Sasha e eu chegamos à única Pizza Hut da cidade em nosso Mustang. Entramos e garantimos uma mesa. Enquanto examinava os menus, Gianna fez sua entrada, chamando a atenção de todos os homens nas proximidades. Ela me lançou um sorriso, que eu senti até mesmo do outro lado da sala. Simultaneamente, senti o escrutínio dos outros homens presentes. Isso me levou a refletir sobre como seria estar em um relacionamento com alguém como ela, como alguém navegaria na atenção constante de outros homens. Agi cavalheirescamente puxando sua cadeira na mesa. Nós nos divertimos muito nos deliciando com muita pizza. Enquanto Sasha se dedicava aos videogames, Gianna e eu aproveitamos a oportunidade para conversar. A noite pareceu quase encantadora. Durante nossa conversa, Gianna perguntou sobre minha situação conjugal, e eu dei uma atualização. Ela expressou pessimismo, prevendo que as coisas iriam piorar antes de melhorar. Espere até que você esteja pechinchando por uma mesa de centro no escritório do seu advogado, ela observou. Você chega a um ponto em que fica relutante em conceder mais alguma coisa ao seu parceiro. Desculpa se este não for o primeiro encontro ideal para você, ela disse com um sorriso. Isto é um encontro? Eu questionei, incerta se eu estava preparada para um encontro. E se Dana não estivesse trapaceando, mas sim envolvida em apostas? Isso não me tornaria traidora? Eu sabia que deveria abordar o assunto com ela, mas hesitei. Eu simplesmente deixei a noite se desenrolar. Sasha ficou cansada de jogar e socializar na Pizza Hut, o que me levou a levá-la para casa e colocá-la na cama. Acabamos ficando fora por muito mais tempo do que o planejado, em grande parte devido à facilidade com que me conectei com Gianna. Ela era como uma máquina bem lubrificada, pronta para divulgar qualquer informação sobre qualquer tópico assim que você a colocasse em movimento. Subi na cama, tentando não perturbar Dana, mas ela se mexeu e me abraçou assim que me senti confortável. Onde vocês dois foram? Ela perguntou. Pizza Hut, respondi. Percebi que seu iPad estava faltando na mesa. Sasha estava se divertindo com os amigos e comendo pizza enquanto você vasculhava a internet em busca de peças de carro, certo? Você é um ótimo pai, querido, e um marido incrível. Peço desculpas pelo meu comportamento recente, ela admitiu agora. Eu te amo, Luke. Podemos fazer as pazes agora? Ela foi para a cama, obviamente com a intenção de me oferecer as sobras do jantar de alguém, mas eu não conseguia me obrigar a fazer amor com ela até descobrir se ela estava me traindo. Esta noite não é perfeita, eu evitei a pergunta, deixando-a ainda mais surpresa do que ontem à noite. Acho que estou pegando um resfriado e não quero correr o risco de passar para você. Eu gostaria de olhar na mente de Dana enquanto ela olhava para mim. Ela acreditou que eu não percebi nada ou eu estava apenas me fazendo de bobo. Na manhã seguinte, saí rapidamente, acordando Sasha e avisando-a para não contar à mãe sobre os eventos da noite anterior. Ela mal fala comigo de qualquer maneira, pai. E por que esta manhã seria diferente? Sasha percebeu. Algumas horas depois, eu estava sentado na minha mesa, perdido em meus pensamentos habituais, quando um mensageiro entregou um pacote. Depois de assinar o recibo, eu o abri e encontrei 2 disquetes em uma pilha de papéis no envelope. Depois de inserir um disco no meu computador, eu o percorri, abrindo 4 arquivos. Escolhi a datada da quarta-feira anterior, em que Dan entrou em um hotel barato com um homem alto, a princípio quase irreconhecível. Conforme a cena se desenrolava na sala, ficou claro que era Chunk Connors, seu colega.
Observei o suficiente para perceber que eles não estavam apenas jogando cartas antes de desligar o disco. Alguns homens podem estar inclinados a assistir a gravação inteira, enquanto outros podem ter condições de assistir a várias vezes, talvez até encontrando prazer nela. No entanto, isso só me fez sentir mal. Os avisos de Gianna eram justificados. Suspeitar de infidelidade dela é uma coisa, mas testemunhar isso é um nível totalmente novo de dor, especialmente testemunhar ações que ela nunca me deixou pensar. Fiz uma cópia do DVD para enviar a Anne e também copiei o disco com os registros telefônicos e encaminhei ambos os discos e os documentos que os acompanham com uma descrição detalhada da identidade de Chunk Connors e o local do encontro deles. Depois disso, liguei para a Ponderosa Investigations para expressar minha gratidão pelo trabalho deles e encerrei seus serviços devido a despesas injustificadas. Algumas horas depois, Anne me ligou para confirmar que tudo estava acertado. A papelada necessária havia sido preparada, exigindo apenas o nome de Chunk para que eu pudesse prosseguir com o processo também. Infelizmente, nosso estado não permitia ações judiciais baseadas em alienação de afeição, então eu estava entrando com uma ação legal contra ele pelo sofrimento mental causado à minha filha e a mim devido ao seu caso com Dana. Anne me alertou que, apesar dos nossos esforços, havia uma chance de não recebermos nenhuma compensação de Chunk. No entanto, o objetivo principal do processo era expor suas ações para sua família e atrapalhar sua vida. Ao processar a empresa para a qual ambos trabalhavam, prevíamos que eles provavelmente perderiam seus empregos. Além disso, com o processo contra Chunk se tornando uma questão de registro público, ele serviria como um impedimento para quaisquer empregadores futuros conduzindo verificações de antecedentes sobre ele. A expertise de Anne era evidente, justificando cada centavo de sua taxa. Ela delineou nossa estratégia, enfatizando que não revelaríamos todas as nossas evidências de uma vez, como visto na televisão. Em vez disso, iniciaríamos os procedimentos de divórcio primeiro. Uma vez que o acordo fosse finalizado e aprovado pelo juiz, prosseguiríamos com os processos contra Chunk e seu empregador. Essa abordagem garantiu que Dana teria uma fonte de renda após o acordo de divórcio, tornando o resultado geral mais justo. Posteriormente, quaisquer consequências adversas que ela enfrentou, como perder o emprego, não puderam ser atribuídas às nossas ações. Anne também mencionou que eu deveria dar uma ouvida nas conversas de áudio do segundo disco, caso eu ainda não tivesse feito isso. Ela mencionou que Dana estava pensando em terminar as coisas com Chunk. Anne queria saber se essa notícia teve algum impacto em mim e minha resposta foi um simples não. Informei Anne que eu precisava de 1 ou 2 dias para decidir como e quando eu queria prosseguir com a entrega dos papéis. Ela sugeriu que fizéssemos isso no local de trabalho de Dana, acreditando no constrangimento e humilhação que isso causaria lá para ser eficaz. Além disso, serviria como um aviso aos superiores da empresa de que havia problemas surgindo. Depois de desligar o telefone, não consegui reunir nenhuma felicidade, apesar das circunstâncias. O fim de semana pareceu um borrão. No sábado, levei Sasha e alguns amigos dela ao zoológico. O domingo foi gasto lavando e polindo meu carro mais uma vez. Na segunda-feira, eu não conseguia suportar a ideia de mais um dia de trabalho, então liguei dizendo que estava doente e levei meu Mustang a uma oficina de colisão para instalar o spoiler de queixo. Embora as instruções afirmassem que era simples e qualquer um poderia fazer, eu não queria arriscar cometer um erro dado meu estado de espírito atual e potencialmente danificar meu carro. Enquanto esperava os técnicos concluírem a instalação, liguei para Anne e informei que Dana poderia ser atendida no trabalho na quarta-feira. Depois que encerrei a ligação, ela tocou imediatamente mais uma vez, exibindo o número de Dana no identificador de chamadas. "Por que você não está no trabalho?" Ela perguntou. "Ainda estou me sentindo mal, então optei por fazer algum trabalho no meu carro", respondi. "Por que você pelo menos não me informou para que eu não passasse vergonha ligando para o seu escritório?" Ela questionou. "Afinal, somos casados." "Às vezes é difícil dizer", respondi lentamente. "Luke, você sabe que eu te amo", ela insistiu. "E eu entendo que causei isso, mas não tenho certeza de como consertar sem piorar. Não podemos concordar em nunca mais deixar o estresse do trabalho afetar nossa família?" "Tudo bem, Dana, chega de estresse do trabalho em casa", concordei.
Eu também não, ela acrescentou. Nunca mais, eu prometo. Que monte de bobagens, eu murmurei enquanto desligava. Eu não conseguia acreditar que ela esperava que eu acreditasse naquela desculpa de estresse relacionado ao trabalho. Ela realmente acha que eu sou ingênuo. O telefone tocou de novo. Eu estava prestes a dar um pedaço da minha mente para Dana, já que eu estava tão bravo com ela, mas não era ela. Giana perguntou por que eu não estava no trabalho, só o som da voz dela me trouxe consolo. Estou me sentindo deprimida, confessei. Compartilhei meus problemas com ela e revelei meu paradeiro. Tudo bem, não foi por isso que telefonei, ela interrompeu abruptamente. Minhas desculpas, não queria sobrecarregá-lo com meus problemas, expressei. Você não está me sobrecarregando, ela assegurou. Estou aqui para ouvir o que você precisa discutir. Só estou preocupada que se continuarmos a confiar um no outro sobre nossos problemas, acabaremos nos tornando amigos. Ah, murmurei, sentindo-me pior de repente. Presumi que já éramos amigos. De jeito nenhum, ela retrucou bruscamente. Descarte esse pensamento imediatamente. Bem, vou deixar você voltar ao seu dia, eu disse tristemente. Não quero tomar mais seu tempo. Eu liguei para você, Luke, ela me lembrou. Eu queria discutir nosso segundo encontro. O que, segundo encontro? Eu questionei. Eu pensei, Luke, você nunca quer cair na friend zone com uma garota, e eu também não quero que você me considere sua amiga, ela declarou seriamente. Quando passei pelo meu divórcio, eu tinha um grande círculo de amigos. A maioria deles eram mulheres, mas havia alguns homens também. Muitos dos meus amigos me procuraram para me confortar durante esse tempo, até mesmo os rapazes. O problema é que, uma vez que alguém é relegado à friend zone, é desafiador alterar esse status. Eu nunca pensei em me tornar íntima de nenhum desses amigos homens. Não quero que você me veja apenas como uma amiga. Ok, estou confusa, admiti. O quê? Não se preocupe com isso, ela tranquilizou com um sorriso. Eu vou cuidar disso. Você ainda está se recuperando do choque. Só estou me certificando de que, quando você estiver realmente pronta para seguir em frente em algumas semanas, eu serei a primeira em quem você pensará. O que quer dizer com a primeira? Perguntei. Você trabalha para uma empresa bem grande, certo? Ela sondou. Eu assenti. Isso significa que quando a notícia do seu divórcio se espalhar, haverá muitas mulheres competindo pela sua atenção. E todos estarão atrás de mim, ela sorriu. Giana, se você já estiver na fila, não haverá fila, eu apontei. Não sou tolo o suficiente para deixar você escapar. Bem, finalmente um pouco de bajulação. Agora que sei que você está interessado, vamos discutir aquele segundo encontro, ela sugeriu. Estou em conflito, sabe? Em conflito sobre o quê? Perguntei, ainda me sentindo bastante perplexo. Não é de se espantar que as mulheres pensem que somos desinformados, pensei comigo mesmo. Bem, agendar um encontro romântico para o segundo passeio pode ser um pouco prematuro. No entanto, é perfeito para outra atividade divertida de conhecer você. A grande questão é, devemos convidar Sasha, ela ponderou. Quer dizer, ela parece gostar de mim, mas no segundo encontro, deveríamos idealmente compartilhar nosso primeiro beijo de boa noite. E não tenho certeza se ela está afim de mim. Poderia ser estranho para ela testemunhar outra mulher beijando seu pai. Você está insinuando que quer me beijar? Eu gaguejei, o aperto repentino em minhas calças me fez ficar grato pela solidão do meu escritório. Claro, ela riu. Temos que aderir ao protocolo, afinal. Eu quase não consegui resistir a te beijar na Pizza Hut. Então, quando você propõe que façamos isso? Perguntei. Essa mulher tinha um dom para me fazer esquecer de tudo na minha vida, exceto dela. Quanto mais cedo, melhor, ela respondeu. Que tal amanhã depois do treino? Vou preparar um piquenique, e nós quatro podemos aproveitar ali mesmo no parque quando todos saírem. Poderíamos até torrar alguns marshmallows. A quais quatro você está se referindo? Eu questionei. Você, eu, Sasha e sua melhor amiga Beth,
Ela sorriu. Dessa forma, Sasha tem companhia enquanto conversamos. Ok, concordei, esperando que minha cabeça parasse de girar. Até mais, tchau, ela murmurou. O tchau prolongado ressaltou o encanto de sua voz e aquele sotaque característico. Se todas as garotas do interior fossem como ela, eu me perguntava por que alguém deixaria o sul. Enquanto buscava Sasha na escola, dei uma olhada no estacionamento, mas não vi o jipe de Gianna. Ela não está aqui, pai, Sasha riu. Ela tinha algumas tarefas para fazer. Sabe por quê? Sasha sorriu, indicando que as coisas estavam bem com ela. Ao chegar em casa, Dana estava na cozinha preparando o jantar. Sasha e eu trocamos olhares surpresos como se ela fosse uma visitante de outro planeta. Por que vocês dois estão me olhando desse jeito? Ela perguntou.